debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os teus casos impossíveis serão sempre encerrados. Pelo meu te invocarei. Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, igreja linda do Senhor, como falo, pastor Leandro, que privilégio estar aqui nesta noite, onde vamos estar juntos nessa live, falando um pouco da palavra de Deus, né? Esse dia tivemos o pastor Leandro abordando vários assuntos lindos da palavra de Deus, né? E foi uma bênção esses dias. Deus realmente tem falado com o seu povo, né? Foram 10 lives com palavras tremendas, né? E orando por cada mês do ano, né? E hoje, nesse dia 11 de janeiro de 2024, vamos estar orando pelo mês de novembro. Que coisa linda, né? Esse mês lindo, vamos declarar bênção esse mês de novembro, muitas vitórias para esse lindo mês, onde temos muitos aniversariantes, né, da igreja, inclusive até meu filho faz aniversário em novembro, então a gente vai declarar bênção para esse mês de novembro, né? Quero agradecer a oportunidade ao pastor Leandro, à pastora Dani, que Deus os abençoe poderosamente, eles têm sido muito usados no nosso meio, tem sido canal de bênção, né? Que legal, que bacana. Vamos começar aqui a nossa live. Hoje a gente vai tratar de um assunto que para muitos é muito polêmico, mas para mim é uma bênção, né? A igreja, de modo geral, muita gente olha para esse assunto com os olhos meio revirados, mas que Deus fez na minha vida, e eu só tenho bênção para contar sobre esse assunto, né? Que é sobre finanças, né? Onde a gente vê muitas pessoas, né, a falta de ensino muitas vezes, né, isso não tem acontecido na nossa igreja, que ela tem ensinado, né, as pessoas a abençoar e serem abençoadas, né, mas muitas vezes a falta de fé, a imaturidade, falta de sabedoria, né, e falta de entendimento das escrituras mesmo, né, tem sido um obstáculo para muitos, e isso está afasta muitos das bênçãos de Deus, né? Que são muitas para nós, né? E a Escritura nos ensina, né, sobre esse assunto de uma forma muito clara e objetiva, né? Esse assunto tem sido motivo de muitas separações. As finanças têm sido um assunto de brigas, até pessoas que se afastaram da igreja por alguma decepção, né? A gente vê muita gente, né, se afastando da igreja e nos deixa triste, né? Mas esse assunto é uma bênção para ser tratado, né? Nós temos que levar em consideração que a Escritura ela mostra vários homens e mulheres ensinando, inclusive nosso Mestre Jesus Cristo, né? Muitas das suas parábolas ele ensinou sobre as finanças, como a gente deve cuidar das nossas finanças, né? Como a gente deve fazer. A palavra de Deus é linda, que ela explica tudo, né? E eu já tive tantas experiências nesses meus anos de vida, né? E posso falar o dia todo aqui do que Deus fez nas nossas vidas nesse assunto. E é muito importante para mim, para você. Manda esse link para as pessoas que você tem em seus contatos, para ela poder participar dessa bênção que Deus tem para a gente. Muitas vezes o inimigo cega o entendimento, né, dos incrédulos e até dos crentes, para não resplandecer a glória de Cristo, para que esse assunto sobre finanças ela venha a ser uma coisa deturpada. O inimigo é campeão nisso, né? Quantas pessoas têm tido decepções nessas áreas, né? Então manda o link aí para as pessoas que estão nos seus contatos, nos grupos, para que Deus fale sobremaneira nossas vidas nessa noite. Que o reino de Deus ele confiou para que a gente propagasse o reino. E isso é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. As finanças, Deus confiou para nós e a gente que vai fazer a obra, não são os anjos. Os anjos talvez quisessem fazer, mas Deus deu o privilégio para nós, né?
E falar sobre dinheiro nas igrejas em geral causa um certo desconforto, né? Não aqui na nossa igreja, porque todos sabem e a gente tem a responsabilidade perante Deus através do Espírito Santo de falar a verdade. A gente não pode negligenciar a verdade, né? Então, se causa desconforto, porém, como é possível não falarmos desse assunto, né? Quase metade das palavras de Jesus ele menciona sobre esse assunto. Vemos apóstolos falando, ensinando, corrigindo os crentes no tocante ao relacionamento com o dinheiro, né? Este não é um assunto sem importância, não, é muito importante, né? A Escritura fala mais de finanças do que alguns outros temas que julgamos vitais para a vida cristã. Com certeza, né? Isso é muito importante, né? De Gênesis a Apocalipse, a gente vê passagem relacionada com a finança, né? E na realidade o problema não está nas finanças, né? Está no fato de termos ou não termos dinheiro, não está no fato disso também, e sim como nos comportemos em relação a ele. Como vai estar nosso coração, né? A advertência bíblica é de não colocarmos o coração nas riquezas. E primeiro versículo, vai anotando aí os versículos, algumas coisas que eu vou falar também, eu vou pedir para você anotar, pega um lápis, pega uma caneta, para depois você passar para as pessoas do seu grupo, quem você quiser, né? E a primeira vem em Salmo 62:10, que fala assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Olha só o que ela ensina, né? É que não devemos ter o coração no dinheiro e que não devemos ter amor por ele, né? Então, a gente vê muitas pessoas ansiosas financeiramente, né? É um problema muito comum na nossa sociedade, muito comum, né? Trata-se de uma preocupação excessiva ou um medo relacionado com essa questão, né? Às vezes muitas dívidas, investimentos, orçamento, etc. Então, a ansiedade financeira pode incluir isso, né? Insegurança, medo, estresse. Quantos casais vivem estressados por conta dessa área, né? Tenso, né? E afeta muitas famílias em várias situações. E chega até a atingir a saúde física, a saúde mental. Quantos conflitos tem tido, conflitos familiares por causa do dinheiro, né? Nós já consultamos várias pessoas, nós já atendemos várias pessoas nesse problema. Eu também já tive muitos problemas. Eu queria depois compartilhar aqui um pouco do que Deus fez nas nossas vidas. Eu também não sabia lidar com isso. Fui aprendendo à luz do Evangelho da glória de Cristo, né? Só para você ver, de acordo com uma pesquisa de uma associação americana de psicologia, 72% dos adultos americanos relatam sentir ansiedade financeira, né? Na Europa também já foram feitas várias pesquisas também, as pessoas andam com problemas. No Brasil, 60% das famílias vivem com problema financeiro. Então, é um caso grave, mas que a gente, como corpo de Cristo, a gente tem obrigação de compartilhar o que diz a palavra de Deus. É essa noite linda que Deus preparou para nós, nesse dia 11 de janeiro, para falar um pouco disso, né? Olha o segundo versículo bíblico que eu vou dar. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Olha o que fala em 1 Timóteo. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências loucas e nocivas, né? Os quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que coisa triste, né? Porque além de todas as consequências que traz, a pior coisa que eu vejo nisso são as pessoas experimentar o fato de desviarem da fé. Eu fico triste com isso. E às vezes, ou seja, muitas vezes é por uma falta de uma orientação, né, da verdade, né? A palavra de Deus fala que a verdade liberta. E nós temos que aprender a verdade, e a verdade é Cristo. E Cristo nos ensina isso, né? Então, muitas pessoas se desviam da fé. Então, realmente, nosso inimigo não quer que falamos desse assunto. Ele não quer, falar desse assunto, não, vai constranger as pessoas. Nós temos obrigação de falar, né? O inimigo é campeão de tirar, de jogar seta, né? A gente, como igreja, temos
que alertar os irmãos, orientar a ter uma vida sadia financeira, ser fiel nos dízimos e oferta, ser usado por Deus nessa obra maravilhosa que Deus confiou para mim e para você, né? Eu lembro no começo da minha caminhada de fé, eu e minha esposa, nós ouvimos alguns membros da nossa família, às vezes, nos criticar, né? Por fato da gente dizimar, né? Dizendo, vai dar dinheiro para a igreja, para pastor, coisa parecida, né? A gente ficava muito triste, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu orei repreendendo, porque isso é voz de Satanás. Mesmo sendo pessoas da nossa família, mesmo sendo pessoas do nosso rol de amizade, amigos meus falaram isso para mim. E eu entendi, o Espírito Santo já tocou no meu coração e fala, isso é Satanás. Assim como foi Judas querendo tirar o mérito daquela mulher que estava ali derramando aos pés de Jesus, que a gente vai ver uma passagem aqui. Ele está, mas por que não dá para os pobres? Isso é as coisas de Satanás, que vem para tirar a nossa bênção, roubar a nossa fé. E graças a Deus, eu não escutei a voz desses familiares, graças a Deus nós não escutamos a voz desses amigos, né? E Deus, ele, até hoje, ele fala conosco de uma forma tremenda. Então não deixe o inimigo roubar isso de você, a armadilha do inferno sobre sua vida. Se vier alguma dúvida, né? Veio uma pessoa colocando migrador, é verdade, o migrador que veio roubar, matar, destruir. Então, se você tiver algum tipo de dúvida nessa área, eu peço a Deus para clarear sua mente essa noite, colocar você no nível de compreensão maior sobre esse importante assunto, onde o inimigo tenta de todo jeito tirar essa bênção. Eu quero orar agora. Pai, toma a nossa mente e nosso coração nesse momento e mantenha cativa ao Senhor, Pai. Repreendo qualquer obra e seta do inimigo agora, Pai, que esteja impedindo que essa palavra chegue ao nosso povo, ó Deus. E que os nossos olhos e mentes espirituais se abram e estejam apenas ouvindo a Tua voz, Pai, a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Vem, Senhor, fala conosco, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quando mergulhamos profundamente nesse tema, né, de finanças bíblicas, né, a gente compreende que honrar a Deus com o nosso dinheiro é algo exigente, muito mais profundo do que habitualmente a gente pensa, ou que a gente já viu, né? Tudo começa na criação, gente. Nós somos criados por Deus, pertencemos a Ele, todas as coisas que há nesse mundo foram criadas por Ele. Tudo, né? Inclusive o nosso dinheiro, né? Quando entregamos nossa vida a Jesus, demos a liberdade dele entrar em qualquer área de nossa vida. É como abrir a porta para Jesus. Senhor, entra aqui em casa. O Senhor tem liberdade na minha cama com minha esposa. O Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser da minha casa. O Senhor também, Pai, tem liberdade nas minhas finanças, de me corrigir, de me orientar. Porque eu sei que o Senhor confiou a mim as pessoas que estão ao nosso redor. E vai precisar de eu ter uma sabedoria em relação às minhas finanças. Amém? Isso é muito importante, muito importante. Então, se o Deus é criador e o verdadeiro dono de tudo, nós necessitamos da sua orientação para lidarmos corretamente com o dinheiro, né? Aliás, ele fala lá em Ageu, né? Ele é dono da prata e dono do ouro. Amém? Glória a Deus, né? Por isso, dá um glória a Deus, como diz o pastor aí. Dá um glória a Deus aí, dá um coraçãozinho. Que bênção, né? Então, se você não entregou a sua área financeira a Deus, hoje você vai poder fazer isso. Você vai poder chegar e falar, Senhor, eu entrego a minha vida financeira ao Senhor. Porque muitas pessoas entregam a vida para Jesus e esquecem de entregar essa área. Eu fui um que passei muito tempo querendo, através da minha inteligência, do meu pouco conhecimento, e acabou colocar meu salário num saco furado muitas vezes. Eu não tenho entendimento, né? Eu fazia as coisas de acordo com o que eu achava que devia fazer. Isso é o problema. Muitas pessoas olham, não, mas eu acho que tem que ser assim. É porque a Bíblia, muita gente quer saber mais do que a palavra de Deus. Então, o primeiro desafio para enfrentarmos o nosso problema financeiro não é orçamento, mas sim a redenção. Devemos nos render ao braço do Pai,
né? Ceder essa área, falar, Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Vem, me ajuda através do teu Santo Espírito, né? Muitas pessoas buscam sucesso numa vida centrada em si mesma, muitas vezes, e encontra nesse caminho muita frustração, encontra muita tristeza, encontra muita falta de paz. Muitos buscam sobre finanças nos livros e querem ficar ricos, palestra, coach, que na realidade tem muitos coaches que é uma bênção hoje. Tem muitos livros que é uma bênção de pessoas de Deus que ensinam, né? Homens e mulheres aí, psicólogos de Deus e ensina. Mas a palavra de Deus nos ensina com autoridade do Criador de todas as coisas, né? Autor de nossas vidas, dono da prata e do ouro, que vem nos ensinar a viver uma vida de dependência a Ele, né? Abordar corretamente o dinheiro e quebrar maus hábitos financeiros começa em compreendermos que Deus tem um plano para a nossa vida. Na nossa vida financeira e em toda a nossa vida, e que Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então a igreja tem uma responsabilidade de ensinar. Nós não vamos ficar constrangidos de fazer isso aqui, porque você vai ter o livre-arbítrio de tomar a decisão que você quiser. Deus jamais vai forçar a gente a tomar alguma decisão sem ser pelo nosso livre-arbítrio, assim como Ele deu para Adão e Eva não comer do fruto. Ele deu o livre-arbítrio, Ele podia proibir, não vai fazer isso aí. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, que Ele permite a nossa vontade imperar sobre nossas vidas. É por isso que nossas vontades muitas vezes é errada, e por isso que a gente deixa o Espírito Santo tomar conta, né? Então, anota mais um ponto aí. Começamos a honrar Deus com as nossas finanças quando não mais gerimos o nosso orçamento conforme os nossos desejos, né? Mas sim conforme o plano que Ele tem para você. Olha só que linda, né? Então, quando a gente transfere a propriedade dos nossos bens para Deus, Ele vai desenvolver um verdadeiro coração de mordomo, que diz na palavra, né? Que é o principal ingrediente para melhorarmos a nossa finanças. É o principal ingrediente para melhorarmos a nossa finança, é um coração de mordomo. Então temos que buscar o conhecimento, a orientação. O Salomão foi o mais rico que pisou aqui, ele ensina. A sabedoria e o conhecimento são mais valiosos do que a riqueza. Ele fala ali em Provérbios 3, né? De 3 a 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata. E é melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Olha só que coisa linda, né? Vou tomar um pouquinho de água, que a garganta está um pouco seca, né? Então, gerir o orçamento da nossa família não será fácil, mas é um aprendizado contínuo, E a gente vai dar liberdade do Espírito Santo, né? Antes de tudo, submeta o seu orçamento a Deus, ore pelas suas finanças e peça a Deus orientação, pois na verdade tudo que temos devemos confiar a Ele. Tudo que temos pertence a Ele, porque nós não vamos levar nada daqui. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, algo muito importante, que eu queria falar para os pais aqui, principalmente, né? Para os pais e para as mães, né? Que fala em Provérbios 22:6, olha, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Gente, que coisa linda. Eu lembro que minha filha, a Fernanda, ela não tinha muita noção de dinheiro. O dinheiro que a gente desse para ela, enquanto ela não gastasse tudo, ela não sossegava, ela queria comprar, ela queria gastar tudo. O Mateus já era mais equilibrado, e a Fernanda sempre foi assim. E a gente estava morando aqui em Dubai, e a Fernanda foi fazer faculdade de Sydney, na Austrália. E eu, graças a Deus, Deus me deu aquela palavra, né, que falar para ela, eu vi o que eu posso fazer, que ela não tem esse controle, ela queria gastar tudo. E eu falei, Fernanda, eu vou pagar lá as coisas para você e vou mandar um dinheiro para você todos os meses. E não vou mandar mais nada. Eu já fiz umas contas mais ou menos quanto você vai gastar diariamente com comida, de comprar alguma coisinha para você. Então você tem que ter a responsabilidade a partir de agora. Ela estava com acho que 18, 19 anos. E você vai ter a responsabilidade com o seu dinheiro.
Mas eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu estava conversando com ela sobre isso. Ela me falou, eu falei, como é que você aprendeu? Hoje ela cuida muito bem das finanças dela, mas era um desastre. Ela disse que no primeiro mês só deu para 10 dias. Já acabou o dinheiro. Só que ela ficou com medo de me ligar. E ela teve que se virar. Ela não tinha nem dinheiro para comer. E foram alguns meses assim, até Deus tocar no coração dela. E ela começou a ficar mais equilibrada. Ela estava com um desejo desenfreado de gastar, mas ela viu que ela não podia mais gastar. Então ela gastava com o que ela podia gastar e depois começou a sobrar. Então foi uma bênção, né? E muitas vezes, uma vez a gente ficou sabendo, minha esposa veio falar comigo, vamos mandar mais um pouco, e eu, com o coração assim apertado, eu falei, não, vamos deixar ela passar por isso. Vamos deixar ela confiar mais em Deus, né? E fazer as coisas corretas como deve fazer. E outra coisa, ensina a criança no caminho que deve andar, ensina a sua criança a ser dizimista. Eu ensinei meus filhos desde pequeno, eu dava um dinheirinho, uma mesada para ele, já falava, tira o do Senhor. As primícias têm que ser do Senhor. Então eu fiquei muito alegre, hoje eu conversando com ela, que ela falou isso. E é bonito de ver ela hoje cuidando da casa, como fala uma mulher virtuosa, né? Cuidando da sua casa, do seu filho, com sua esposa, fazendo as suas contas bem equilibradas, de acordo com a palavra de Deus. É lindo isso. Então, a palavra de Deus fala para a gente ensinar a criança. Então, pai, mãe, que essa responsabilidade é sua. Não passe para a escola, não passe para a igreja. Ela é sua. Que Deus abençoe, que dê sabedoria para você estar lidando, porque hoje eu vejo muitos pais, erradamente, eu até peço a Deus misericórdia, falar, eu vou dar para meus filhos o que eu não tive quando eu era. Aí eu passei dificuldade, então meus filhos não vão passar dificuldade. Isso é a maior seta de Satanás. Porque seu filho vai ser criado com tudo nas mãos. Na primeira dificuldade ele vai ter problema. Quantos suicídios tem acontecido no mundo por uma falta de frustração que as crianças tiveram quando eram pequenas, quando estavam debaixo das nossas asas. Muitas vezes as crianças queriam ir para um lugar e falar, mas todo mundo vai fazer isso, mas vocês não vão fazer isso. Então nós temos que ser firmes, nós temos que ensinar a criança. Muitos pais empurram as crianças para o inferno. Infelizmente eu estava falando isso, mas é verdade. Talvez não aqui na nossa igreja, mas você deve conhecer alguém. A gente vê pais querendo dizer, mas eu sou um super pai. Eu quero ser amigo do meu filho, vou dar dinheiro para ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não sabe que ele está levando o filho dele para caminhos largos para o inferno. De uma falta, de uma falta de falta que o filho vai sofrer. Então, pais e mães, é de muita responsabilidade sua de ensinar seu filho, né? Então, mas primeiro eu tive que aprender isso, né? Eu não tinha também noção das finanças, né? À luz do evangelho, e meu salário eu colocava no saco furado, eu não dava para nada. Era triste de ver como eu dizimava no início. Eu dizimava do que sobrava. A palavra de Deus fala em Malaquias, como pode roubar o homem a Deus? Eu não honrava a Deus. Eu pagava as coisas, recebia bem como atleta profissional. Pagava tudo, daqui a pouco o dinheiro sumia. Eu lembro que na época eu ia para a missa com minha mãe e a gente levava umas moedinhas, era coisa assim irrisória da minha mãe. Falava, não, dá, isso aí já tá bom já. Eu fui ensinado isso. Mas primeiro que Deus não precisa, Deus quer honra. E eu não honrava a Deus com meus dízimos e com minhas ofertas. E a gente vivia passando dificuldade. Eu vejo muitas pessoas hoje passando dificuldade. Eu não vou chegar a dizer, dê que Deus vai dar para você aquela teoria da prosperidade. Não é isso. Deus, ele sonda o seu coração. Ele quer saber da sua honra em relação a ele. Ele quer saber da sua honra. Abraão honrou com seu filho. Não precisou nem fazer aquilo. Mas sua honra já foi suficiente para Deus. Falou, não, você já fez tudo, né?
Então a Bíblia está carregada de princípios financeiros que são aplicados por muitas empresas. Princípios financeiros que são aplicados em família, países. Eles pegam essas dicas, essas coisas da Bíblia e nós temos que tomar. Então, o Velho Testamento descobrindo temas como a provisão de Deus, prosperidade dos patriarcas, provérbios sábios de Salomão, diversas orientações na lei. Das 613 leis descritas no Pentateuco, mais de 100 abordam finanças. Como é que nós não vamos abordar? Já no Novo Testamento, Jesus traz uma profundidade no tema, assuntos relacionados com dinheiro, como ganância, como generosidade, como contentamento, como mordomia cristã. São mencionados várias vezes na Bíblia. E nós não podemos chegar e se queixar por nada disso. Nós temos Deus que nos orienta através das Escrituras, né? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, vem conversar com o pastor, vem conversar ali na igreja, a igreja que tem sido bênção, né? A gente tem essas lives do pastor, essas 10 lives, que bênção, são alimentos genuínos, né? São alimentos que vêm através do Espírito Santo, que usa a nossa vida, né? Nossa simples vida, né? Que nós não somos nada, né? Ele vem e nos usa, mas na realidade é Ele falando, é isso aí, né? Olha, a Carla Abreu falou, desde criança minha mãe nos ensinou a ser dizimista e ofertante, né? Que coisa linda, é isso mesmo, tá vendo? Ela aprendeu isso e vai agora ensinar para sua filha. Olha só que coisa linda. Mas eu quero que você anote aí um tema muito importante que a Bíblia fala sobre isso. Tem vários, mas eu só vou citar 3 aqui nessa noite, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. E o primeiro deles é o contentamento. O Paulo fala, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto ter a fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha só. Que coisa linda o contentamento. Gente, a gente vive numa sociedade muito descontente, né? Nunca vivemos numa sociedade tão descontente como nós estamos vivendo agora, né? Procuramos constantemente ter mais e o melhor de todas as coisas. A gente vive num país assim, de quer ter sempre mais e o melhor, né? Como se nunca houvesse assim um nível considerado suficiente. Nunca vai ter, que a gente nunca vai se contentar. Com certeza essa insatisfação ela é pecaminosa, ela é fundada no amor ao dinheiro. Na verdade, esta é uma luta diária de combatermos qualquer materialismo e alicerçarmos a nossa vida em Deus. A gente vive numa sociedade descontente, quer sempre mais, quer sempre mais. Outra dica aí, anota aí, o descontentamento é infinito. Nada do que possamos comprar ou ganhar irá terminar com ele, nada, né? Uma pessoa descontente sempre vai querer mais, vai se preocupar mais, vai ter mais tentações, vai viver mais insatisfeita, vai enfrentar mais conflitos, vai arruinar suas finanças, né? Seguramente podemos afirmar que a causa da maioria dos endividamentos está baseada num descontentamento que chega a ser crônico. Descontentamento crônico. Eu não sei nem se existe essa palavra. Mas a pessoa, ela não está contente com nada, né? Cumprimos a nossa parte como mordomos de Deus e Ele cuidará de nós, a palavra de Deus. Podemos assim estar contentes em qualquer circunstância, né? Então o que é um contentamento bíblico que a gente pode aprender hoje aqui? Eu vou falar um. É o oposto ao amor ao dinheiro. É o oposto ao amor ao dinheiro, é um contentamento bíblico. A palavra de Deus fala em Hebreus 13:5, fuja do amor ao dinheiro, ou seja, fuja da avareza, que a gente vê muitos homens e mulheres avarentos, né? Contente-se com o que você tem, é o contentamento. Porque Deus disse, não te deixarei, nunca, jamais, Ele ainda fala isso, nem te abandonarei. Olha que coisa linda, gente. Ele fala para a gente se contentar. Então, o primeiro passo para uma vida saudável financeiramente, anota aí, é o contentamento. Muitas vezes, a gente quer acompanhar a sociedade vivendo num mundo descontente, né? E primeiramente estar contente com o que se tem é o caminho que nos leva longe do amor ao dinheiro. Quando a gente está contente, a gente não ama o dinheiro, né? Uma pessoa descontente é uma pessoa que tem seu coração em bens materiais.
O contentamento é exatamente a luta diária contra qualquer materialismo, né? Quando enfrentamos sentimentos de descontentamento, devemos estar alerta. Se você estiver descontente com alguma coisa, olha, irmão, eu vou orar por você, para que Deus coloque no seu coração agora e tire qualquer seta do inimigo agora, para você não ter esse sentimento de descontentamento. Sempre não recordar que não podemos amar o dinheiro, a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus falou sobre isso, né? Ele fala em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a mamon. Olha só que coisa forte, nosso mestre Jesus. E quantas pessoas quer ser feliz por ter dinheiro? A gente vê várias pessoas. Então, estamos contentes porque Deus cuida de nós e nos garante que nada vai faltar. Ele não falou isso? Que nada, ele alimenta os pássaros. Ele alimenta os pássaros, gente. Deus sabe até os cabelos da nossa cabeça, o meu é até fácil de contar porque tem pouco, mas mesmo assim Deus ele ama, né? Que Deus abençoe. Então, quando estamos descontentes, estamos a transmitir, outra dica, anota aí, quando estamos descontentes, estamos a transmitir desconfiança e incredulidade na capacidade de Deus cuidar de nós. Vou repetir para você anotar. Quando estamos descontentes, estamos transmitindo desconfiança e incredulidade na capacidade de Deus cuidar de nós. É tipo assim, Senhor, eu não estou satisfeito com o que você me deu. Isso é terrível, isso é um pecado, né? Então, se a gente acredita realmente que Deus não vai nos desamparar, não temos motivos para estar descontente. A palavra de Deus fala, em tudo dai graças, né? Essa falta de contentamento, ela atinge muitas vezes. Eu conheço muitas pessoas da minha família, que quando a gente conversa, é só reclamação, murmuração. Você pode até compartilhar alguma coisa que você está vivendo na sua vida, isso é normal, a gente comparar, olha, estou vivendo um problema aqui, como a gente vive várias pessoas, isso é normal. Isso. Mas não mostrar murmuração, descontentamento, e tipo dizer que é um pecado, o dia de ontem foi melhor do que hoje. Jamais fale isso, é pecado, a palavra de Deus fala sobre isso. Nunca fala, os dias de ontem foi melhor do que o de hoje. Os dias de ontem Deus cuidou de você. E hoje Deus está cuidando de você. Amém? Então, devemos estar contente. A gente não nasce contente. Não é algo instantâneo, mas sim uma aprendizagem ao longo da vida. Então, vamos ter que aprender a praticá-la, né? Para isso, precisamos aprender na Bíblia o que fala sobre isso. Contentamento é outra dica. Contentamento é uma ordenança. Hebreus 13:5. Contente-se com o que você tem. É uma ordenança, ele fala contente-se. Tem pouco, não tem problema. Meus filhos passaram muitas provações. Eu fui morar na casa de um pastor que eu não tinha onde morar. E não tinha condições muitas vezes de comprar algumas coisas que ele queria, que era algum luxozinho. Ou seja, um chocolate, um todinho que tinha naquelas épocas. Algumas coisas a gente só comprava o básico mesmo. Mas muitas vezes eu chegava na casa do pastor, o porteiro falava, olha, alguém deixou isso para você. Era só essas coisinhas que os meninos gostavam. Só essas coisas que podia passar, que a gente não colocava no nosso orçamento para comprar, que a gente ia com dinheiro contado para comprar lá no mercado. Mas Deus providenciava, porque Ele cuida da gente. Né? A gente confia a Deus e Ele vem nos suprir. Então, mas eu estava muito contente com o que tinha. Né? Aquilo ali eu me alegrava porque os meninos ele queria, mas se não viesse para ele estava bom também. Mas Deus, ele faz muito mais do que a gente pensa, o que a gente quer, né? Então, olha aí, é verdade. Cuide do interesse de Deus, que Ele cuida dos seus, e é verdade. Então, o contentamento é uma ordenança, né? Estar contente também é uma vantagem. Fala em Timóteo 1 Timóteo 6,6 fala de fato a piedade, ou seja, a piedade é o amor com as coisas de Deus. No fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Olha só que coisa linda, gente. É fonte de lucro, né? O contentamento, né? Então, estar contente não é influenciado pelas circunstâncias que você passa. Não é, né? Paulo fala ali, ó, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, olha o que Paulo passou.
Eu não sei o que você está passando, talvez esteja passando por um problema muito sério na sua vida, né? Até em termos financeiros, eu não sei. Mas o Paulo, ele passou fome, naufrágio, foi açoitado, preso. E ele fala que isso era o maior troféu da vida dele. Isso de Paulo nos constrange, é igual o amor de Jesus Cristo nos constrange. A gente fica olhando para esses homens que deixaram exemplos aqui na Bíblia para nós, e a gente vê, né? Que coisa linda, né? Essa semana eu vi um empresário muito rico. Ele é esposo de uma cantora evangélica, e ele dando testemunho, ele muito contente, né? Dizendo que eu tenho mais de precioso, não é meu dinheiro, é Deus. Mas ao mesmo tempo, eu conversei com uma senhora, aqui, que eu até falei numa live dessas aí. Uma senhora contente, não tinha nada, muito humilde, e ela contente. Sabe por quê? O contentamento independe se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Não depende. Não depende se você é rico ou você é pobre, ou seja, financeiramente, mas esse pobre que fala de espírito, que o pastor falou essa semana, né? É o que Deus quer do nosso coração. Então, estar contente implica ter um coração grato. Por isso, tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6,8. Por isso, tendo que comer, com que vestir. Então, dê um glória a Deus aí e fala, eu sou contente com o que eu tenho. Deus não tem deixado faltar nada. Talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida, mas Deus jamais vai te abandonar. Tá? Então, a satisfação vem na compreensão daquilo que naturalmente é mais importante, de um coração grato. Para tal, precisamos primeiro entender o que é de fato uma necessidade e o que é um desejo, né? Que é diferente. Né? Por certo, Deus prometeu satisfazer as nossas necessidades e não os nossos desejos. Estejamos gratos por tudo. Então, não busca essa satisfação no dinheiro. Então, quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará, fala em Eclesiastes. Né? E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Olha só. Amar o dinheiro jamais vai se fartar. O dinheiro é uma situação muito perigosa e todos nós somos tentados a cair nesse erro, né? Como procuramos satisfação através de busca por mais dinheiro, mais bens, ter um padrão de vida superior, nunca a gente vai encontrar o verdadeiro contentamento, não vai. Quanto mais desejamos, mais insatisfeito nos tornamos. Então a palavra de Deus declara que muitos chegou à ruína por causa da ganância e da cobiça, né? Traspassaram-se a si mesmo com muita dores. Olha só que coisa séria, né? Por causa da ganância, muitos acabam tão endividados que além de perder completamente a paz, a saúde e a honra, perde também a família e às vezes a própria alma, muitas vezes é verdade, né? E o problema não está no dinheiro, e sim no domínio que ele pode exercer sobre a vida de alguém. Que dinheiro é uma bênção, mas como ele é nosso servo e não nosso Senhor. Amém? E concluindo essa parte, se queremos ter finanças saudáveis, responsáveis, não existe outro caminho senão procurar o contentamento em Deus. De fato, estando contente, podemos tomar decisões mais sábias na nossa gestão financeira e contribuir, né, para o sucesso financeiro da nossa família. Nós, homens, como sacerdotes, nós temos que pedir essa orientação a Deus, para que a gente possa equilibrar, de sentar com a esposa, com a família, até onde pode chegar. Jesus falou isso, né? Quem vai construir uma torre vai primeiro sentar, fazer uns planos, não sair comprando. A gente vê muitos casais desajustados, às vezes até os dois ganham salário e é tudo separado, ela compra para lá. Aqui em casa é tudo junto, sempre foi. Minha esposa é funcionária pública, tudo que ela ganhava a gente botava junto e a gente planejou junto e a gente planeja junto, tudo que é meu é dela. Se ela, eu posso comprar isso? Pode. Eu converso com ela e a gente sempre teve de acordo, dentro da nossa possibilidade, né? Então isso a gente pode fazer, isso é bênção, né? Você ter uma comunicação com sua esposa em relação a isso, de ser claro, senta aqui, olha, nós vamos ganhar tanto, a gente tem isso de despesa, a gente pode gastar isso com isso, a gente pode fazer isso, né? Isso são planos, Jesus falou isso, né? Ele deixou. Eu estava lendo um livro esses dias que falava sobre adaptações, e a adaptação hedônica, né? Hedônia é uma palavra grega que fala prazer, né? Então, representa o processo pelo qual as pessoas perseguem ter algo, ou ter mais, né? Melhor, constantemente, não obtendo satisfação extra com isso, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado com isso aí.
né? Se chama adaptação hedônica, né? Um exemplo, uma pessoa adquire um carro novo, coisa linda, aquela empolgação, mas daqui a uma semana ela não está mais satisfeita. Ela já quer um carro melhor, ela já quer uma coisa melhor. Uma pessoa adquire uma roupa, não, já não quer, às vezes nem usa a roupa que compra. Isso é adaptação hedônica, a gente tem que ter cuidado, que é a armação do inimigo, a armação de Satanás, né, sobre nossas vidas, e vem muitas vezes. Outra coisa, a comparação que a gente faz com outras pessoas. Poxa, aquele cara está com um tênis bonito, eu vou querer um tênis daquele. Aquele cara tem isso, aquela roupa eu vou querer comprar. A gente fica sempre orando, se comparando, né? Nunca a gente vai se satisfazer com isso, né? Eu creio que ninguém tem isso aqui, mas se tiver, ore a Deus. Peça um coração grato, um coração contente. Amém? E eu quero orar agora por esse assunto que a gente vai entrar no segundo agora. Pai, quebra qualquer pensamento descontente agora nesse momento. Qualquer barreira maligna no coração dessas pessoas. Devolve a ela o contentamento, Senhor. Que o fruto do teu Santo Espírito, Pai, reine no coração dela agora, dessas pessoas descontentes, e que a alegria dela não se baseie nas circunstâncias, mas sim no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que Deus quebre todo qualquer descontentamento da sua vida e que reine a alegria, a paz, que é o fruto do Espírito Santo. Não são frutos, para Deus falar frutos, são os 9, é fruto do Espírito Santo, e faz parte o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio e a mansidão. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo. Segundo ponto, anota aí: honrar o Senhor com nossos bens, né? O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença, e isto é o que Deus espera de nós, muito mais do que dízimos e ofertas. Ele espera que o honremos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas, e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Tremendo isso, né? É verdade, seja sensível para os que têm necessidade ali, é verdade. Devemos olhar para o próximo, fala ali em Filipenses sobre isso, né? Então esse trecho aqui, o provérbio fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão, né? A vontade de Deus é suprir sua necessidade materiais de seus filhos. Há diversas promessas de Deus, mas primeiro nós temos que honrar, né? Quando honramos o Senhor com nossos bens, reconhecemos que tudo que temos é um presente dele. Somos apenas administradores dos recursos que ele confiou para nós. Nós temos a responsabilidade de usá-los com sabedoria, né? Ao separarmos as primícias de nossa renda para Deus, demonstrando gratidão, submissão, reconhecendo, Senhor, o Senhor é o verdadeiro dono de tudo. Essa é uma atitude de adoração. Ela transcende o aspecto financeiro e reflete toda a nossa devoção e fé em Deus. É tremendo isso. Eu vejo muitas pessoas olhando para outros, por que aquela igreja faz isso, o pastor fez um negócio errado, então e acaba não dizimando, acaba não ofertando. É uma justificativa de Satanás para que você não seja abençoado. Então, se a igreja está roubando, o problema é deles, está roubando, eu não vou deixar de dizimar por causa disso. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. A nossa igreja, eu já frequentei várias igrejas, e a igreja ela tem uma responsabilidade muito grande em relação às finanças. Não é só uma pessoa que toma decisão, são várias. Coisa linda. É coisa de Deus, que tem usado a vida dos nossos pastores, que tem um coração belíssimo, um coração generoso eles, né? E é por isso que a igreja prospera, porque eles cumprem o que fala na palavra de Deus, né? A gente vê a nossa igreja uma bênção. Não estou dizendo que é perfeito, não. Ali são uma reunião de pecadores, né? Mas com relação às finanças, as pessoas que tomam conta são pessoas sérias, né? Isso é muito importante, né? Inclusive, nós recebemos uma revisita de uma irmã lá do Brasil, e ela ficou impactada no dia que teve os dízimos, a oferta lá, e fazia muito tempo que ela estava muito decepcionada, ela não estava dizimando, né? Ela foi visitar a nossa igreja, e Deus tocou profundamente no coração dela dizimar na nossa igreja, apesar de estar morando no Brasil. Até sabiamente o pastor falou, olha, você tem que dizimar onde você está frequentando, né? Olha só que sabedoria do pastor. Você dizima onde você está congregando. Se você quiser mandar uma oferta para cá, não tem problema. Mas dizime na sua igreja lá, né?
quebre essa barreira que talvez o inimigo tenha colocado no seu coração. E se você quiser mandar uma oferta também. É como muitas pessoas que estão na nossa igreja, muitas vezes, e às vezes dizimam em outras igrejas, né? O que eu vou dar um conselho agora. Você está se alimentando aqui, você está debaixo da proteção aqui. A igreja tem um grupo de intercessão, grupo de oração, é bênção. Você faz parte disso, né? E a igreja ela tem investido, ela tem crescido muito. Então, isso é um conselho para você. Pensa, ora em relação a isso. Você está se alimentando aqui, então você tem que dizimar onde você está se alimentando da palavra, você está coberto espiritualmente. Isso é muito importante, né? Você se tornar membro. Você que não é membro da igreja, procura o pastor, procura a pastora, as pessoas. Se tornem membros. Você vai fazer parte de um corpo. Você vai ficar protegido espiritualmente. A gente vai saber quem você é. Faz parte da família. Como na embaixada, tem que se registrar na embaixada. Acontecer qualquer problema, ele já sabe. A gente está sob a proteção aqui da embaixada brasileira, né? E assim a gente, quando está debaixo do senhorio de Cristo, né? Então a palavra de Deus ela fala sobre isso. Então vou voltar para a honra aqui. Honre ao Senhor com nossos bens, né? Reconhecemos que tudo é um presente de Deus, né? Em 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é glorificar a Deus, né? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ainda fala em Filipenses 4:19, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Repete comigo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele suprirá todas as nossas em Cristo Jesus. Tome posse disso aí. Então, isso não acontece de uma forma automática, é uma promessa condicional. Ela não se cumpre por si só, mas depende de cada um de nós para que possa ser concretizada isso, né? Deus, ele fala: olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Faça a sua parte que eu faço, né? Ele não vai obrigar a gente a fazer, ele não vai obrigar ninguém a fazer. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus maravilhoso, que nos assiste em tudo, né? Eu conheço uma pessoa aqui em Dubai, ele foi um ex-atleta. Esse cara, ele era pobre, muito pobre, passou muita dificuldade no Brasil, tentou ser atleta profissional de todo jeito, viajou para países como Vietnã, foi para todos os lugares, e não recebia quase nada, o salário dele era muito pouco, mas ele sempre foi, conheci o pastor dele, sempre foi fiel nos dízimos. Tinha vez que ele vinha com dízimo de R$4, ele ganhava 40 às vezes reais assim na semana, ele vinha lá devolver. O pastor queria até dizer: não, fica aí para você comprar um pãozinho, mas o pastor não podia tirar a bênção dele, né? Jesus também não tirou a bênção daquela viúva que foi lá dar tudo que ela tinha, ao contrário, permitiu que ela fizesse aquilo, porque Deus ia abençoar a vida dela. E esse rapaz, que sustentava bem dizer a família, pobre, muito pobre, passando muita dificuldade, sempre foi fiel nos dízimos e nas ofertas. O que é que Deus fez? Deus deu a ele um clube grande para ele jogar? Não. Deus fez ele encerrar a carreira. Ele se tornou empresário. Ele hoje é rico. Ele fala não se gabando, eu já conversei várias vezes com ele. Mas ele ajuda várias igrejas. Ele foi fiel no pouco. Sobre muito eu colocarei, fala Jesus. E hoje ele continua firme, fiel a Deus nos dízimos das ofertas. Então aqueles R$4 de dízimo que ele tirava, né, era a mesma alegria que ele está hoje dando aqui. Porque Deus é tremendo. Deus precisava dos R$4 dele? Não precisava. Mas Deus quis que ele fosse abençoado. Deus viu a honra dele de chegar lá e devolver aqueles R$4 que faziam falta para ele. Era o pão do dia que ele comprava para a família dele. Mas ele ia com alegria, que a palavra de Deus fala com Abraão, né? E ele virou um grande empresário, hoje é rico, ele tem várias casas, ele abençoa demais o reino de Deus. Ele chegou um dia e falou: se alguém tiver algum problema, vem. Ele é coração no reino, ele não faz isso para se gabar, é porque ele tem amor pela obra de Deus. É lindo, né? Então Deus
não nos ensina somente a darmos, a devolver, ele ensina também a forma certa de fazê-lo, né? Com honra. Então ele revela isso, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Quantas pessoas é relaxado em relação... Eu falo a você que eu era relaxado em relação a isso também, né? Fazia as contas, aquela coisa avarenta, eu ganhei 90, eu tenho que dar 9, arredonda para 10, arredonda para mais, eu ganhei 499, então eu vou dar 49,90, alguma coisa assim que Deus não quer aquilo, Ele quer que você honre, eu vou dar 60, eu vou dar uma arredonda para mais, né? Eu já recebi uma vez uma pessoa lá do Brasil, eu tenho que dar do bruto ou do líquido? Eu até brinquei, falei, você quer receber as bênçãos de Deus, do líquido ou do bruto de Deus, né? Eu falei brincando. Mas, gente, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, né? A gente vê muitas pessoas sendo amaldiçoadas, né? Porque Deus, Ele quer abençoar, mas Ele espera uma atitude nossa, né? Uma atitude de honra. Honra é uma coisa tremenda, né? Então, o que está em questão aqui é a manifestação da honra e não dos bens em si, né? O uso dos bens é apenas um meio de expressarmos essa honra. Deus não está interessado nisso, Ele quer saber a nossa honra, nosso coração, né? Que coisa linda, né? Só para você ver como é importante isso. O Ananias e Safira na Bíblia que fala em Atos, lê depois Atos, que eu estou caminhando para o final aqui, lê Atos lá, 5. Ananias, ele vendeu os bens, ele deu muito dinheiro aos pés dos discípulos. Só que diz que Satanás tomou o coração dele. Ele não honrou Deus porque ele duvidou de Deus, ele reteu uma parte. Gente, olha que coisa séria. Eles morreram nos pés dos apóstolos. Eles morreram o casal. Primeiro morreu um, depois veio. Eles mentiram ao Espírito Santo. Olha que coisa séria. E quantas vezes eu fui tentado a fazer isso? A roubar a Deus, a tirar um pouco dali. Eu ganhei 90, eu vou dar só 70. Não, que Deus não está preocupado, 70, 80, 1 milhão, Deus não está preocupado. Ele está querendo ver o seu e o meu coração. Isso é honrar a Deus, né? E honrar significa distinguir, fazer a diferença, né? E que Deus seja distinguido de todas as demais coisas, né? Mesmo que temos de mais precioso. Então, Deus busca ser honrado, né? Que coisa linda. Ele fala assim em 1 Samuel 2,30, honrarei aqueles que me honram, mas aquele que me desprezam serão tratados com desprezo. Esse é o nosso Deus, gente. Ele merece tudo. Que deixamos a avareza de lado, né? Converse com pessoas de sua família para que elas sejam abençoadas. Olha só que coisa linda. Nós temos que instituir isso, né? As ofertas também, que é mais do que... Outra dica aí, anota aí, obedecer é honrar a Deus, né? Deus está procurando homens e mulheres que honre a Deus, né? Que coisa linda isso aí, né? Ainda fala assim, pode roubar um homem a Deus? Pode, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Outras pessoas ficam deixando, essa semana eu vou dar. Quando eu recebo, eu fico louco para chegar logo a semana e devolver logo, já separo as primícias do Senhor. Senhor, aqui eu não vou. Para não ser tentado, eu já separo. Para que depois eu venha usar aquele dinheiro para outra coisa. Não. Aquilo é do Senhor. Isso aqui é obra do Senhor, né? E eu fazia isso, eu dava somente o que sobrava. Então, a gente vê aquela mulher que derramou sobre a cabeça o bálsamo, né? E alguns indagaram, para que esse desperdício? Devia ter vendido 300 denários, dado aos pobres. Isso é Satanás falando. Isso era Judas falando, Iscariotes, que tomava conta da bolsa. E bramavam contra ela ainda. Já pensou? Jesus, porém, disse, deixai-a e não a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Ou seja, ela me honrou. Em verdade vos digo que em todo mundo, onde quer que for pregado o evangelho, olha só coisa linda, também o que ela fez será contado para a memória sua. E está sendo contado agora para vocês, para mim. Olha só que coisa linda, gente. A honra dessa mulher, Jesus falou que em todo onde for pregado o evangelho vai ser relatado. Então Deus honrou aquela mulher, né? Isso é honra, né? O inimigo tenta muitas vezes. Às vezes ele tenta um esposo, não vai dar. Olha,
já duvida, não vai dar, se eu não devo, se devolver para Deus, vão ficar atrasando. Essas coisas de Satanás, gente, é fé, confia. Fé é confiar no que você não vê. Deus é de Deus, e dos homens é de nós, de César é de César. Então a gente, então vai aparecer Satanás, Judas, muitos Judas falando no seu coração para tirar a tua bênção, né? E sempre vem com as palavras bem bonitas, né? Olha, não, mas dá para os pobres, faz isso, né? Já vem com um monte de coisa na tua cabeça, ajuda um familiar que está precisando, vai ser uma tudo bonito. Você pode fazer isso. Você pode, pega uma oferta e faz o que você tem que fazer, dá aos pobres, que é uma bênção. Dá para as pessoas ajudar, mas primeiro, as premissas, ela é do Senhor. As premissas é do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. A gente tem que ter temor ao Senhor. Olha, o temor, anota outra dica. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor. Temor do Senhor. Não é você temer, temor. Você fazer aquilo que vai agradar a Deus, de honra a Deus, né? Então Jesus disse que esse ato dessa mulher, ela vai ser contada para toda a eternidade. Está vendo que coisa linda, né? Então tenha cuidado e não perca essa oportunidade de honrar o Senhor e cair nas setas de Satanás, né? Então, uma crente que dizima com fidelidade, mas às vezes falta honra, né? Então devemos honrar, pagar os impostos corretamente, né? Não pisar em pessoas, não, quem é dono de empresa não atrasar salário, não fazer coisas erradas com dinheiro, não explorar os necessitados, né? Então, mas eu dizimo e faz tudo errado, isso também não está honrando a Deus. Nós temos que ter consciência disso, né? O dízimo traz bênção enquanto está sendo uma expressão de honra a Deus, né? Olha, para finalizar, eu queria contar um testemunho com meu filho aqui. Ele ia para a Índia e sentiu uma dor, estava comigo em casa, ele não tinha casado ainda, era apendicite. Se ele tivesse viajado naquele dia, porque ele não foi, ele podia ter tido essa crise no avião, podia até ter morrido. Mas graças a Deus, eu estava junto com ele, levei ele para o hospital. Ele morava em Barcelona, mas estava passando uns dias aqui em Dubai. E eu paguei lá a cirurgia, deu mais ou menos uns 30 mil dias, mais ou menos, para ser reembolsado, porque o seguro ia pagar. Quando ele voltou para Barcelona para receber o dinheiro, 30 mil dias, já era quase 9 mil dólares, alguma coisa assim. Ele me falou, por causa de 3 dias, ele estava aqui 3 dias a mais, o seguro só pagava se ficasse 90 dias fora dos... Ele já estava mais de 3 meses aqui, estava 93 dias. E se ele dissesse para o seguro, se ele mentisse e falasse que era só 90 dias, o seguro ia pagar os 30 mil. Mas por causa desses 3 dias, se ele falasse a verdade, não pagaria. Eu orei para Deus, eu falei, sem chance da gente mentir. E Deus tranquilizou todo o meu coração, que ele falou, filho, isso é honra. Me honre com sua honestidade. Honre, eu banco você. Faz de conta que você está depositando esse dinheiro no gasofilácio. Você está me honrando. Fale para ele dizer que não vai mentir. E ele não recebeu o dinheiro. E glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, ele fala conosco. Então isso é honra a Deus, né? A gente tem que honrar a Deus com nossas vidas. Tudo que a gente faz, a gente tem que honrar a Deus com tudo, às vezes até no tratamento com irmãos. A gente passa na igreja, muitas vezes às vezes pode até esquecer de cumprimentar, mas muitos irmãos às vezes não fazem propósito de se cumprimentar. Está desonrando a Deus, não está cumprimentando seu irmão, não está fazendo as coisas que Deus, né? Então a gente vê muito isso, muitos atritos, às vezes mesquinice que acontece entre pessoas da igreja. A gente está desonrando a Deus também. A gente tem que honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Quantas pessoas não falam com outros? Não vou falar porque ela mexeu no meu ego. Não está honrando a Deus. Não está honrando o irmão aqui que está de lado. Como é que vai honrar a Deus que não vê? Isso é honra a Deus. Isso é você depositar no gasofilácio. Olha, Deus, eu vou passar por cima de toda a minha vaidade, mas eu vou honrar o Senhor. Eu vou lá pedir perdão para aquela minha irmã. Isso é honrar no gasofilácio, meu irmão, né? Tudo que a gente faz que vai de encontro
a palavra de Deus, a gente está desonrando a Deus. Amém? E essa palavra que eu tinha hoje, e a gente tem que orar muito por isso, né? Isso tem acontecido no meio da igreja, que são os frutos de Satanás, que fala ali em Gálatas 5:21. Ela tem entrado em muita gente, talvez não aqui, mas em muitos lugares do mundo. É irmão brigando com irmão, não fala com o outro, não cumprimenta, não faz isso, e tira de WhatsApp, tira dele, bloqueia, faz isso. Jesus não fazia isso. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós temos que se assemelhar a Ele, fazer o que Ele quer. Então faz uma reflexão, honre a Deus com sua vida, não somente com seus dízimos e ofertas. É muito sério isso. Eu vou ler aqui Mateus 5:23, que fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e daí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar, e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Gente, que coisa linda, isso é honra a Deus. Tem muita gente que não fala, cria inimizade, faz isso, mesmo sem culpa às vezes, mas, e vai lá e honra, dizendo, não estou fazendo a minha parte. Não está. Deixa ali a tua oferta, reconcilia com teu irmão e volta para dizimar. Porque Deus, Ele prefere honra, obediência do que sacrifício. Deus prefere honra, obediência, sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, muitas vezes, essa imaturidade na fé leva a pessoa a se afastar de Deus, deixa de ir na igreja por pequenas coisas. Uns ficam chateados porque os irmãos, porque eles se reuniram, alguns irmãos não me chamaram. Poxa, são coisas pequenas. Deixa de falar com os irmãos por causa disso. São tantas coisas. Eu conheço uma irmã no Brasil, deixou de congregar porque o pastor não deu os parabéns em púlpito no dia do aniversário dela. Gente, eu falei, não, você deixou de congregar, desonrando a Deus, porque não recebeu um feliz aniversário lá do pastor, o pastor com tantas coisas para fazer. Olha só, isso é desonra a Deus, tá? Então são pequenas coisas que acabam roubando a nossa comunhão, e o inimigo adora esse tipo de coisa, né? Então as obras da carne, que são idolatrias, olha, a discórdia, as dissensões e inveja, ela está no mesmo nível de imoralidade sexual, de impureza, de libertinagem, que fala ali nos frutos da carne, né? Ela está a mesma coisa, está no mesmo nível da idolatria, da feitiçaria, do ódio. Mesma coisa. A discórdia, os ciúmes também está na mesma coisa. Se você tem ciúme, é a mesma coisa de uma imoralidade sexual. É a mesma coisa de uma ira, do egoísmo que ele fala ali. É igual o fruto do Espírito Santo. Esse é o fruto de Satanás aqui nas nossas vidas, né? Então eu advirto, como antes já vos adverti, isso é Paulo falando, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, honre ao Senhor, já está passando da hora, honre ao Senhor com tudo que você tem, pois tudo que você tem é dele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha bem, que maravilha. Então, esteja contente, se contente com as coisas de Deus, honre a Deus. E o terceiro vai ficar para outra oportunidade, que é ser fiel a Deus. A sua fidelidade em relação a Deus já está em cima da hora. Vamos fazer depois, aí a gente vai um dia na igreja falar sobre isso, esse finalzinho que é sobre a fidelidade, que nós somos chamados a ser fiel, né? Ao contrário que muitos pensam, né? A fidelidade é mais do que dízimos e ofertas, muito mais, né? Quando a gente fala de fidelidade a Deus, muitas pessoas já pensam, nos dízimos, que correção é o ato de devolver. É muito mais do que isso, né? A atitude proveniente da fidelidade é muito mais do que devolver isso, né? Tudo pertence a Deus. Eu tenho uma vida íntegra perante a Deus. Então, a nossa medida para com Deus, ele fala, trazer todos os dias na casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa. A medida de Deus para conosco. Ele fala assim, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então é lindo ver essa igreja, a IBF, crescendo, ela tem sido fiel com nós, né? Nós somos dessa igreja linda que Deus trouxe a gente para morar aqui, tão longe, num país tão lindo. Que bênção, né? Nós somos continuadores da obra de Deus nessa terra, nesse lugar,
Deus trouxe você, trouxe a mim para fazer parte. Deus quis e levantou o pastor Leandro, a pastora Dani, que tem feito isso com tanto amor, né, com tanto temor nessa obra. Eles são sujeitos a erros também, né? Eles são sujeitos a erros. Muitas pessoas podem até falar, mas eles têm um coração na obra. São nossos pastores aqui. Nós estamos debaixo da autoridade deles, né? E a gente tem ido através dessa visão que Deus deu para ele. A gente tem ido lá no Labor Camp. A gente tem alimentado vidas ali, não somente física, mas espiritualmente também. A gente tem ido lá no Sonapur, que coisa linda. Eles foram em Israel, abençoaram a igreja ali. Olha só que coisa linda, né? A gente envia ofertas até nas ruas do Camboja, gente. Você tem ido nas ruas do Camboja tirar aquelas meninas da prostituição. Você imaginou uma menina de 10 anos se prostituindo? Você se imaginou? De 8, 9, 10 anos. Que trabalho do pastor Luciano. É você. É através do dízimo que você chega lá. É através das suas orações, né? A gente vê ali a igreja dos africanos, dos paquistaneses, dos filipinos. A gente vai até no Afeganistão e nas aldeias ali como piloto. A igreja está como piloto, você imagina? Olha só, isso tem chegado a Deus como um perfume suave. Esse trabalho tem impactado vidas de pessoas. Tem impactado vidas de pessoas. E você faz parte disso, eu faço parte disso, nós fazemos parte disso. Amém? Eu quero agradecer, eu quero orar agora, né? Que a palavra de Deus ela é rica, né? Ela é linda, né? E ela veio falar sobre nossas vidas. Que você não se esqueça de estar sempre contente, que você honre ao Senhor com seus bens, com sua vida, que você seja fiel a Deus. Amém? Eu quero orar por esse mês agora maravilhoso de novembro. Já quero que você coloque diante do Senhor, que vai ser uma bênção na sua vida. Deus vai fazer coisa tremenda na sua vida nesse mês, assim como o pastor orou pelos outros meses do calendário. Você sabe que o calendário antes era o calendário romano, que só tinha 10 meses, é por isso que fala novembro, que era o 9º mês, hoje é o 11º mês, né? Que depois de 1582 foi colocado janeiro e fevereiro, que não tinha, né? E passou, por isso que é novembro, é o mês 9, mas não é 9, é 11, né? Mas isso a gente vai estudar outro dia sobre o calendário gregoriano, que é o calendário cristão, né, que reina sobre o ocidente, né? Tem outras religiões que têm outros calendários, mas esse é o nosso calendário do mês 11, que é o mês de novembro, que é o mês que a gente celebra aqui. Amém? Eu quero colocar diante do Senhor isso, né? Pai, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por esse tempo na tua presença. Queremos colocar nossas vidas diante do teu altar. Primeiro, pedindo misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Perdoa, Pai, por tanta ignorância, tantas coisas que a gente faz errado, Pai amado. Muito obrigado, Deus, pela tua graça que tem nos alcançado, mesmo sem merecermos, Pai. Quantas desonras nós fizemos contra o Senhor, quantas coisas erradas, Pai amado. E mesmo assim o Senhor enviou o teu filho ali na cruz para ser cravado, Senhor. Para ser derramado todo o sangue, Senhor. Em prol da minha vida, em prol da vida dos irmãos aqui, ó Deus amado. Que coisa linda, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse assunto tão delicado, Papai amado. Ó Pai, tão delicado e tão abençoado, porque teu Espírito Santo revela para nós a verdade, Pai. O inimigo, ele tenta deturpar, mas que caia por terra toda a obra do inimigo na mente e no coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor, nessa live. Visita, Senhor, cada pessoa dessa live agora. Cada vida, Senhor. O Senhor sabe dos problemas que eles têm passado, Senhor. Talvez por finanças, ou talvez por má administração, ou talvez por falta de emprego, ou qualquer outro motivo. Tu sabes, Senhor, porque tu és um Deus onisciente. Eu não tenho condições de saber, Papai amado. Mas o Senhor sabe. O Senhor onipresente, visita agora. Senhor, coloca teu Espírito, Senhor, para governar essas casas, Pai. Para que eles possam testemunhar amanhã, Pai, que o Senhor está fazendo na vida deles, Pai. Que a partir de hoje, que haja um comprometimento, que as pessoas honrem ao Senhor, não somente, Senhor, com dízimos e ofertas, mas com atitudes que venham te honrar, Pai amado. Se tem algum caso de pessoas que não falem com os irmãos, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que qualquer obra de Satanás, qualquer palavra maldita na vida dessas pessoas caia por terra em nome de Jesus. Qualquer desavença, ciúmes, ou qualquer obra da carne que foi citada aqui em Gálatas 5:21, que
quebra em nome de Jesus. Visita, Pai. Visita todos os membros da IBF, não somente aqui, mas espalhado por todo esse mundo, Pai amado. Abençoa todos os ministérios, começando pelos nossos pastores, Pai. Eles têm os desafios deles, eles são humanos, Pai. Eles são sujeitos às mesmas tentações de qualquer um de nós, Pai amado. Mas eles têm um coração, Senhor, voltado para a obra, para o Senhor, com muito amor ele tem feito isso. Abençoa eles poderosamente. Abençoa o trabalho do pastor. Abençoa a Dani, que tem sido uma mulher virtuosa ao lado dele, Pai amado. Que coisa linda, Pai, ver esse casal, que tem sido exemplo. Eles passaram por tantas dificuldades, Pai. E eles não têm vergonha de falar, Pai. Porque onde abundou o pecado na vida deles, superabundou a tua graça, Pai. Muito obrigado. Eles têm sido canal de bênção nas nossas vidas. Dá visões para eles, como o Senhor tem dado. Dá sabedoria para que eles façam a tua vontade, Pai. Pai, eu quero colocar agora o mês de novembro, Pai, nas tuas mãos, Pai. O Senhor já está lá, o Senhor já sabe tudo que vai acontecer, porque tu és um Deus que já sabe de todas as coisas, onisciente, Pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui. Abençoe os aniversariantes desse mês. Que seja uma bênção, Pai, esse mês. Que seja um mês que muitas pessoas venham assinar contratos, oh, Pai amado. Que muitas pessoas venham se libertar de vício. Que muitas pessoas venham se entregar ao Senhor. Que é o maior milagre que pode acontecer uma pessoa quando se rende aos teus pés, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados. Obrigado pela tua provisão diária, assim como o Senhor falou, que não vai deixar faltar nem vestimenta, nem vai faltar, Senhor, comida para nós. O pão não vai faltar, Pai. Nós cremos nisso, Pai, que o Senhor é um Deus fiel, Senhor. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, abençoa nossas vidas, abençoa nossa noite, Pai amado. Que as pessoas possam, ó Deus, depois dessa live, depois dessa tua voz do Espírito, Pai amado, eu sou teu servo aqui, Pai, que não sou nada. Mas eu creio na tua palavra, eu creio no Espírito Santo, Pai amado. E que venha me visitar primeiro para que eu faça a tua vontade, Pai. E que jamais eu venha deixar de honrar o Senhor assim como eu fiz antigamente, Pai. Assim também como nossos irmãos, nos abençoa. Abençoa todos os membros da igreja. Que lindo ver esses ministérios, as pessoas servindo ali, muitos voluntários. Pai, abençoa cada um. E levanta mais obreiro, mais pessoas que venham para a tua obra, porque nós sabemos, ó Deus, que a seara é grande e os ceifeiros são pouco, Pai. Pai, eu entendo também que muitas pessoas que vieram para cá com o propósito de servir, e muitas pessoas foram embora, Pai, que o Senhor mandou embora porque eles não cumpriram o teu propósito. Mas aquele que o Senhor trouxe, que eles venham tomar consciência, que eles estão aqui porque o Senhor os trouxe, que eles venham servir, Pai. Assim como o irmão Ellison falou na live hoje, Pai. Que eles venham manifestar o dom que o Senhor deu para cada um. Para a tua honra e para a tua glória. Eu oro, Pai, agradecido por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós, Pai. Sê conosco. Eu oro confiados, Pai. Não é no nome de igreja, não é no nome de pastor. É no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado por ter ficado aqui. Desculpa ter passado aí um pouquinho de tempo. Mas que Deus abençoe vocês ricamente, tá? Eu vou desligar agora. E coloca, como o pastor falou, coloca aí os coraçõezinhos para Jesus Cristo. Porque toda honra e toda glória tem que ser dado para Ele. A honra tem que ser do Senhor, fala isso. Olha o que fala aqui, eu quero ler o último versículo aqui, antes de você ir embora. Olha lá, fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. É Salmo 115 que fala sobre isso. Então encerro com esse versículo, Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao Senhor da honra e glória para todos sempre, amém? Deus abençoe. Eu vou desligar agora. Faz um joinha aí, bota um coraçãozinho, que Deus abençoe, obrigado, amém? É verdade, pastor, eu não vou parar agora.